Se você está culpando alguém ou algo pelos seus resultados no inglês, vamos aprender o que o Bob Proctor tem para nos ensinar sobre isso? Eu sou a Regina e você está no canal What You Say. Aqui neste canal eu compartilho meus estudos de inglês para me incentivar e incentivar você que também está estudando inglês, para que nós tenhamos uma expansão de consciência através de livros e de personalidades internacionais. Bem, a personalidade que nós vamos falar hoje é o professor Bob Proctor. Para quem não conhece, ele é um dos destaques do documentário O Segredo. Eu vou deixar aqui uma fotozinha se você não conhece. Bob Proctor, ele fala sobre a lei da atração e é um dos coaches muito conhecidos. Você pode acompanhá-lo no Instagram, Bob Proctor Galling. Eu vou deixar o Instagram dele aqui. No Instagram do professor Bob Proctor, eu tirei um ensinamento que eu vou colocar aqui na tela para vocês. Podem dar uma procurada para vocês começar a entender um pouco, se acostumando com o som das palavras. Aqui nós vamos focar no ensinamento que ele passou através desse pequeno trecho dessa palestra que ele estava ali realizando. Blame the time, the depression, the war, the parents. Anything is stupid because it isn't going to change anything. Blame is a dumb game. If you aren't to blame, then you are a victim. Victims are screwed. They lose. We gotta stand up and say, I'm responsible for my results. Quit blaming anyone or anything for your results. Bem, o Bob Proctor já nos deixou em 2022, mas deixou uma vasta pesquisa sobre a lei da atração, livros também, mas todos os ensinamentos são ensinamentos importantíssimos para a nossa vida. E Bob Proctor é muito querido e vai ficar eternamente na nossa memória. Agora nós vamos entender o que o Bob Proctor quis dizer com esse ensinamento. A primeira frase, blame the time, the depression, the war, the parents, anything is stupid. Culpar o tempo, a depressão, a guerra, os pais ou qualquer coisa é uma estupidez. Quando você culpa alguém ou algo, alguma situação, pelo fato de você não ter feito alguma coisa, não ter realizado um sonho, por exemplo, você está dando um comando ao seu subconsciente de que ele não pode fazer nada. Não há nada a fazer. Então, ele te coloca numa zona de conforto para que você permaneça ali, né? Então, como o Bob Proctor fala, não há crescimento. E tudo que não há crescimento está morrendo. É o que acontece, por exemplo, quando você tem um sonho de aprender inglês ou quando você quer ouvir música, quer entender o inglês, mas você não consegue e você culpa algo lá atrás que aconteceu com você ou alguém que impediu você de estudar por algum motivo. Então, quando você faz isso, a sua mente entende, opa, não foi culpa nossa, então vamos ficar quietinhos aqui. Cria-se, então, uma zona de conforto. Então, por exemplo, se você não chegou no nível de inglês que você gostaria, e aí você se acha, agora não dá mais tempo, agora eu já tenho tal idade, era para eu ter estudado lá atrás, quando eu era jovem, mas aí foi culpa daquele colégio, lá naquele colégio não tinha inglês. Não, olha, foi culpa do meu pai, da minha mãe, eles não tinham dinheiro,
Ou, olha, foi culpa dos meus pais porque nós tivemos que nos mudar. Fomos para outra cidade e ali não tinha como eu estudar. Então, olha, foi culpa deles, não foi culpa minha. Então não há nada que eu possa fazer. Foi culpa deles, não foi minha culpa. Agora eu não sei, né? Então agora não tem mais jeito, né? Já passou tanto tempo. Então quando você começa a dizer essas coisas, a sua mente, ela começa a tomar aquilo como algo que já está definitivo, já tem um ponto final ali, que não há mais nada a se fazer. E aí você fica parado, estagnado. Por quê? Porque a mente, tudo que você coloca na sua mente, a sua mente vai fazer você entrar em ação ou não. Então, quando você coloca a culpa em alguém que não dá mais tempo, porque a culpa foi daquilo que aconteceu lá atrás, então, se foi a culpa daquilo que aconteceu lá atrás, então não está na gente a responsabilidade, então a responsabilidade está no outro. Então foi o outro que errou, agora então pronto, então agora cruza os braços e não dá mais tempo. Foi aquilo ali, foi culpa dele que aconteceu, então pronto. Então a mente ela faz isso com você, por quê? Porque a mente quer te colocar na zona de conforto, ela não quer trabalho. E todas as vezes que aparecerem oportunidades para que você saia dessa zona de conforto, para que você faça um curso, por exemplo, de graça na internet, através de um vídeo, ou de um curso oferecido por alguma instituição, por qualquer oportunidade, a sua mente ela já começa a bloquear você dessa ação. Por quê? Porque você já deu um comando ali atrás que a culpa não foi sua. E essas justificativas que você dá, elas são muito nobres. Elas realmente vão justificar o que aconteceu lá no passado. Mas a partir do momento que você tem a consciência do que aconteceu lá atrás e que você pode mudar, aí você começa a escrever uma nova história. A segunda frase é because it isn't going to change anything, porque isso não vai mudar nada. E você realmente não consegue fazer nada. E você só vai ficar vendo o tempo passar. E aí daqui a pouco já se passou um mês, já se passaram 3 meses, já se passaram 6 meses e já se passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos e você não começou, não deu o primeiro passo. Você poderia, por exemplo, em 1 mês, começar a falar o seu nome em inglês. Você poderia também começar a ler alguma coisa em inglês com palavras simples, um livro infantil que ensina muitas palavras simples ali do cotidiano, animais, cores, números, né? Com 6 meses, você poderia estar dominando coisas básicas do inglês, como o verbo to be, as suas formas negativa, interrogativa, afirmativa, ter aprendido alguns verbos, mas a mente não vai deixar você fazer isso. E aí ele segue para a terceira frase. Blame is a dumb game. Culpar é um jogo bobo, estúpido, porque você fica preso olhando apenas para o culpado ou para aquela pessoa que você está culpando, ao invés de olhar para a situação de que você ainda não sabe inglês e que você gostaria muito de aprender, que era o seu sonho, por exemplo, né? Você fica olhando para a situação que aconteceu lá no passado, ao invés de olhar para frente, para o que você pode fazer. Você fica preso no passado e você fica num mecanismo de defesa. Quando alguém vier perguntar para você, você sabe falar inglês? Você sabe que palavra é essa, por exemplo? Aí você vai dizer, não sei inglês. Mas eu não sei por causa do que aconteceu lá atrás, ó. Não foi culpa minha, ó. Agora não posso fazer nada. E isso vai se tornando um ciclo na sua vida. E aí você fica nesse jogo
Toda vez que acontecer uma outra situação, a mesma coisa, você vai culpar o outro e aí logo depois você já está num ressentimento e depois você está na fuga, tirando o seu corpo fora, tirando a sua responsabilidade, dizendo, ah não, mas foi o outro, não fui eu, então não posso fazer nada. Então percebam que na primeira, na segunda e na terceira frase, ele fecha um pensamento. Culpar é estúpido. Depois ele fala que você não vai sair do lugar, isso não vai adiantar. E ele diz, tudo isso aí ele chama de um jogo estúpido, um jogo bobo, né? Em que você culpa o outro, não sai do lugar e fica ali parado. Aí depois de novo você culpa o outro e fica ali parado. Nada muda. E toda vez que você lembrar dessa situação, aí lá vem a tristeza, né? Vai lembrar da pessoa, vai lembrar da situação e esse ciclo vai se repetindo. É muito importante ter atenção para esse tipo de situação na nossa vida. A quarta frase. If you aren't to blame, then you are a victim. Se você está na culpa, então você é uma vítima. Gente, isso aí é muito forte, né? Porque percebam que essa pessoa que está fazendo tudo isso, ela está se colocando no lugar de vítima, de coitadinha. Poxa, tudo isso não foi culpa minha, foi culpa dele, dela, daquela situação, não foi culpa minha. E aí a pessoa tira o corpo fora e fica ali parada no mesmo lugar. Quando você se faz de vítima, você deixa a sua vida ser controlada pelas outras pessoas. Então, quem está controlando a sua vida são as outras pessoas, são as situações. E a vítima, ela fica esperando ali, paradinha, que alguém venha socorrê-la, que alguém venha trazer alguma solução para ela. A quinta frase, victims are screwed, they lose. Vítimas estão ferradas, são ferradas, elas perdem. Quando você se coloca no lugar de vítima, você desiste de si mesmo, você desiste inclusive dos seus sonhos. As vítimas fracassam porque elas já começam fazendo algo, já dizendo para elas mesmas que não vai dar certo. Elas ficam paralisadas aonde elas estão, ou seja, elas perdem tempo, acham que o mundo está contra elas. E esse pensamento limita elas de aprender, de tentar aprender inglês, de tentar começar pelo básico. Uma palavra por dia, que daqui a um mês vai fazer uma diferença. E daqui a 2 meses vai fazer diferença também, porque ela vai aprender novas palavras. Sexta frase. We gotta stand up and say, I'm responsible for my results. Precisamos nos levantar e dizer, eu sou responsável pelos meus resultados. Quando você toma para si a responsabilidade, você diz para si mesmo, eu posso mudar isso, eu posso fazer alguma coisa. Você não fica esperando pelos outros. A opinião daquelas pessoas ou o que elas fizeram comigo não importa mais, porque agora eu sou responsável pela minha própria história. Eu não vou mais deixar ninguém, nenhum fantasma lá de trás, atrapalhar a minha vida a partir de agora. Você toma uma atitude. O foco agora fica nas ações que você vai fazer daqui para frente para mudar essa história, não mais nas desculpas do passado. Você percebe que você sai lá daquele dumb game, daquele jogo idiota, em que você culpa, aí você fica parado e você se defende. Agora você se torna responsável e você age.
para mudar essa história, para você ir atrás dos seus sonhos, para você realizar o que você quer para sua vida, ou qualquer coisa que você queira realizar e que lá atrás você foi julgado, ou riram de você, ou você não pôde fazer por qualquer situação que tenha acontecido lá atrás. Perceba que agora está tudo nas suas mãos. A 7ª frase, ele termina dizendo: Quit blaming anyone or anything for your results. Pare de culpar qualquer pessoa ou qualquer coisa pelos seus resultados. Pare agora. Então, por exemplo, se lá atrás alguém riu de você quando você quis falar inglês, alguém riu de você quando você disse que você tinha um sonho de aprender inglês, ou se alguém riu de você quando você disse que estava estudando inglês e colocaram você à prova. Se você sabe falar inglês, então fala isso aqui. Se alguém fez isso com você, pare agora e vamos olhar lá para o futuro. Vamos ver que ações você pode fazer hoje para mudar essa história. Vamos começar um pouquinho, só uma palavra por dia. Daqui a uma semana você já vai ter 7 palavras. Daqui a um mês você já vai ter várias frases. Você vai saber falar seu nome. Olha só. Se não for inglês, se for outra coisa, se for um esporte, não importa. Eu só quero que você saia daqui desse vídeo prometendo que você vai fazer alguma coisa, que você vai dar o primeiro passo, que você vai deixar para trás tudo o que aconteceu e você vai focar agora nas ações. Que ações você vai poder fazer para que você mude essa realidade de hoje? Para que amanhã, daqui a 3 meses, daqui a um ano, você possa se orgulhar de você. Você possa dizer: eu sou o dono da minha história, eu sou responsável pelos meus resultados, eu tomo ação daqui para frente. O que ficou para trás ficou. Agora a minha história é daqui para frente. E o que eu vou fazer? Então bora começar hoje. A partir desse vídeo, que ação você pode fazer hoje? A internet está cheia de oportunidades. Escolha pelo menos uma ação. Trace um plano. O que você vai fazer? Que ação? A primeirazinha que vai dar o início às próximas ações. Para você realizar o que você quiser. Dar o primeiro passo, amanhã o segundo. E assim você caminhar rumo aos seus objetivos. E não deixar mais ninguém atrapalhar a sua vida. Bem, esse era o vídeo de hoje. Eu espero ter contribuído com o estudo de vocês. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo. See you! Bye bye!